Olá, o Olhar Independente está no ar e hoje nós vamos conversar com o realizador Valério Fonseca para falar sobre a produção de um longa-metragem gravado aqui no Rio Grande do Norte. Antes de falar do filme O Alecrim e o Sonho, a gente vai saber um pouco mais da trajetória desse realizador. Seja bem-vindo, Valério. Obrigado. Então, Valério, como é que é? Conta um pouquinho dessa tua história, né? Tu já tem uma trajetória grande, veio do curta-metragem até chegar ao longa, né? Vamos contar um pouquinho dessa trajetória. Então, eu sou nascido aqui em Natal, né? Em 70, nasci ali na Januário Cico, então eu tenho todo o universo natalense, né? Vivido, assim, dos anos 70, dos anos 80. No final dos anos 80, eu vou para o Rio. Naquela época eu tinha 17 anos. Eu já queria fazer cinema, porque eu já era um adolescente que assistia filmes brasileiros, eu adorava filmes brasileiros, eu sempre assistia, era o início do videocassete, né? Então eu sempre assistia os filmes, anos 80 foi muito fértil o cinema brasileiro, então eu via muito filme, até os filmes de Nelson Rodrigues, que para uma criança assistir, né, um garoto de 14, mas eu já entendia ali naquela época a diferença entre o cinema brasileiro e o cinema americano, por exemplo, que era o cultuado nos cinemas. Eu gostava de ET, tudo bem, mas eu também gostava dos filmes brasileiros dos anos 80 e entendia que aquele cinema ali era o cinema verdadeiro para mim, como brasileiro, né? Como nordestino. Então eu via também os filmes, os realizadores nordestinos, por exemplo, Glauber Rocha, que eu assistia com 16 anos. Assisti também o Boi de Prata aos 16. Sim. 16 anos eu assisti Boi de Prata. No Pois festival é, de cinema que teve aqui, foi o primeiro festival de cinema de Natal, eu assisti todos os filmes. Aquilo para mim foi assim um encontro, uma catarse. E foi um despertar muito grande do cinema aqui no Rio Grande do Norte, né? A gente vinha comentando em off que na década de 80, né, dizia assim, não tem cinema no Rio Grande do Norte, mas aí nessa onda nacional que se teve do cinema, e aí chegou um respingo aqui, teve o Boi de Prata, né, uma produção feita aqui, e você teve o privilégio de assistir na época. Foi adolescente, né, então quando você vê um filme potiguar, aquilo ali, para mim, foi uma identificação absoluta. Quando eu vi ali um filme de Natal, eu falei, não estou acreditando nisso. Então aquilo fortaleceu a minha fé, né, em fazer cinema. Eu já gostava de ler tudo sobre cinema e tal. Quando eu vou para o Rio, foi exatamente no momento Collor, que ele acaba com o Embrafilme, e o cinema passa um ostracismo dos anos 90 até 96, né, quando vem a retomada, 95. Então nesse período eu fiz teatro. Então eu também venho do teatro e fiz tablado lá no Rio, fiz a Cal, na época era muito mais próximo de mim. Atuei e dirigi peças de teatro aqui, depois eu morei em Roma, dirigi duas peças lá em Roma. E aqui em Natal, então eu estava sempre experimentando o teatro, mas assim, o cinema para mim era um sonho distante para um menino potiguar, entende? E ainda mais naquela década de 80, 90, era um sonho quase que impossível, né? Diferente de hoje, Isso, né? ainda que os recursos, antes o cinema ainda tinha muito aquele status da película e a dificuldade de se produzir, né? Sim. Até hoje é caro ainda cinema, mas antes era muito mais caro, era inacessível quase, né? Então era para Hoje a maioria dos filmes, eles são captados e finalizados em digital, DCP, fica a cópia final. Mas eu venho também de uma geração, em 2003 eu faço meu primeiro curta, né? Já tem 21 anos, que é Dona Eulália. Eu fiz Darcy Ribeiro na época, era uma escola que estava começando. Eu lembro até hoje que eu estava com uns amigos assim num bar, lá no Rio, no centro, e uma amiga minha que trabalhava na embaixada da França falou, pessoal, tem uma escola de cinema que está inaugurando aqui, vai ter um feijão amigo e tal, alguém quer ir? Ninguém quis ir. Aí só eu que falei, não, eu vou. Aí eu fui com ela, Marie. Cheguei lá, era uma escola enorme, a Darcy Ribeiro, estava começando, eu sou da primeira turma da Darcy Ribeiro. Hoje em dia, os cineastas da minha geração, dessa turma, a maioria já fizeram seus longas, são diretores conhecidos e respeitados, né, no Brasil e tudo. Eu venho dessa geração, a gente faz, dali eu faço
eu me junto com o pessoal da escola e a gente faz 3 curtas. Hoje em dia você consegue, você baixa um Premiere, você monta o teu filme inteiro pelo Premiere. É como eu montei o Remaré, foi um filme que eu montei, que é um documentário que eu fiz, um longa, de 2014. Um filme que ele entrou em 2 cinemas na época, né? Ele foi um documentário sobre o universo do remo, né? Que eu fiz nessa época. Tem até uma passagem aqui que eu filmei aqui em Natal, que era o remo daqui, que teve um feito maravilhoso que aconteceu nos anos 50, que foram os remadores na faixa dos 50 anos, que eles saíram num iole 4, aquele iole com 4 e um timoneiro, remando até o Rio de Janeiro. E eles fizeram isso naquela época, acho que quebrou o barco, depois eles voltam, depois eles vão de novo e conseguem fazer o feito. São recebidos por Café Filho, que era daqui. Então, essa história, ela é real, né? Ela existe, Sim. Tem testemunhas e tal. E eu inseri essa história no documentário. Que foi o seu primeiro longa, né? Mas eu venho desse universo do curta-metragem, depois de Dona Eulália, que é esse filme que a gente fez, que era um conto do Arthur Azevedo. Era um filme que se passava em 1890, a história. Eita, um filme Aí eu lembro meu professor do cinema dizia, Valério, você vai fazer um filme de época, é difícil, cara, você não vai conseguir. E assim, eu não sei como, não me pergunte como, sem dinheiro, mas a gente vai... Eu acho que eu venho desse cinema independente. Depois de Dona Eulália, eu faço mais uns 15 nesses 20 anos, né? Até chegar Sim. o Alecrim o Sonho. Todos na guerrilha mesmo. É aquela guerrilha onde você está na mesa do bar com os amigos e você não toma uma água, porque você vai precisar daquele dinheiro. Sim. Você vai a pé daqui para lá, porque eu aprendi a fazer cinema assim. Fiz cinema dessa maneira, também com muitos parceiros que faziam nossos filmes sem cobrar, que era uma coisa assim, se você esperar um edital, se você não ganhar nunca um edital, você não vai fazer cinema nunca. Você está entendendo? Então, Sim. assim, o edital não é todo mundo que ganha. Então, tem pessoas que... O Alecrim, por exemplo, eu só depois do 3º que eu consegui, né? Sim, inclusive você passou por todo esse processo para chegar, né, a esse momento que no caso do Alecrim Sim. foi ver edital, um edital super concorrido, Sim. né? Sim. Que a gente sabe super difícil, mas você precisou passar por todo esse processo mesmo, Sim, né, para e chegar Acho que o cinema tem isso, né? O cinema é muito a experiência, assim, o dia a dia. Você vê filmes também Sim. de todas as épocas, de todos os países, é meio que uma obsessão mesmo. Não dá para você fazer cinema olhando para o teu umbigo só. Você tem que reverenciar os outros cineastas, você tem que reverenciar as cineastas mulheres que foram apagadas da história, tipo tantas outras, Carmen Santos, Germane Dulac, né? Alice Guy, são as Sim. mulheres que foram apagadas, que têm uma força extraordinária, que agora que estão sendo resgatadas, né? As suas histórias tardiamente, mas antes tarde que nunca. Então, o cinema, para mim, tem essa liturgia, sabe? Eu tenho uma fascinação, um amor pelo cinema, que é desde criança, que hoje em dia a minha luta vem, assim, ela tem força pelo respeito àquele menino lá que gostava Sim. do filme brasileiro, entendeu? E que achava que não ia conseguir fazer um filme, né? E é difícil mesmo fazer filme. Hoje está um pouco mais fácil, você consegue fazer com sua câmera de celular, você consegue fazer né? E montar mesmo no próprio celular. Então você consegue, mas o estudo é o mesmo, né? Você precisa mergulhar nas obras brasileiras, você precisa conhecer o cinema de Leon Richman, o cinema de Joaquim Pedro, o cinema de Glauber Rocha, né? O cinema de tantos cineastas do cinema novo, de uma geração mais antiga. Você tem que ver tudo. Fiz Pegadas de Zila, que é sobre Zila Mamed, que também é um curta que me deu muita alegria. Até hoje ele é exibido em algum lugar, tal. Foi um curta que ganhou alguns prêmios. Viajou também, e eu tenho muito orgulho dele, né, sobre Zila Mamed e tal. Sim, lembro bem do título, já circulou. Por exemplo, a Rosa Maria aqui, Murtinho, né? que é a atriz do filme, ela faz o filme de graça.
assim, né? Inclusive a gente filmou lá 6 dias na casa dela, ela dava o almoço. Almoço custa caro. Então ela teve outros parceiros também de cinema, pessoas com atores, né, de apelo comercial que fizeram os filmes da gente, sem cobrar, né? Tipo Fernanda Lima, que faz ali Brigitte Bardot no Maria Ninguém. Tem João Carlos Barroso, que é um parceiro meu, já é falecido, faz Dona Eulália. Então teve uma geração, uma época aí de 2000, onde os atores ajudavam a gente, né? Sim, então, eles estavam todos enganjados nessa missão, né? Nessa retomada, fazer, né? Porque veio a retomada do cinema brasileiro. Foi muito isso de retomada mesmo. Sim. E hoje em dia a gente tem, sim, muitos apoios em termos de editais, agora mais do que nunca, né? Com as leis Paulo Gustavo, Aldir Blanc. Uma nova retomada, né? Pós-pandemia e pós-mudanças, a gente tem uma nova retomada. Total. E agora, para falar mais sobre o Alecrim, o sonho, né? Vamos assistir primeiro o trailer do filme, certo? Sim, sim. Tava enfesadinha, mulher. Ela era assim. Veja esse Oi, minha filha. O que é? Não entendi. Mostra. Assim? Sim. Pronto. Eita! Sua patroa, pro seu boizinho, pra sua boizinha, pro seu Vicente também. Pode sobrar um presente especial pro seu Vicente, que ele merece. O que tu quer, Vicente? Sal. 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 Só acabou, Vicente. Luan, deixe de ser avexado, meu filho. Escute o que sua mãe tá falando. Vai no final de semana que é mais tranquilo e não vai sozinho. Maria? Se a sua descarga voltar a vazar, você só chamar que eu tô por aqui. Eu venho na hora. Pessoas que pararam de sonhar. Outras pessoas passaram a sonhar muito mais. Então, Valério, e o Alecrim, um sonho, né? É o seu primeiro longa de ficção, né? Conta pra gente como é que foi que surgiu esse roteiro, como é que foi essa proposta. Então, eu escrevo o roteiro em 2015, eu já tinha a ideia, né, de falar sobre um homem que sonhava e tinha sonhos lúcidos, né, que são aqueles sonhos que você consegue modificar, você sonha e você consegue interagir ali, mudar o roteiro do teu sonho, porque você tem consciência. E o personagem tem isso, então depois eu escrevo para que ele seja um homem da terceira idade, que tornaria muito mais interessante. A gente também, todos os meus curtas, eles falam sobre todas essas problemáticas que a gente vive, né? Desde o primeiro, Dona Eulália, que lança luz nessa coisa do racismo, assim, estrutural, desde, imagina, 1890, Arthur Azevedo já falava isso, mas com humor. E fiz depois Lagoa, outros curtas também, sempre com temáticas necessárias, né? Naquela época, Chapada, um outro que eu fiz, só o Maldição de Berenice, acho que foi o único curta que eu fiz que é de terror, é um outro, mas também ele volta no passado para falar sobre a Lagoa Rodrigo de Freitas. Tá? E o Alecrim, o Sonho, ele fala sobre o etarismo, sobre essas pessoas que um dia a gente vai chegar lá, já estou chegando, que essas pessoas sempre foram abandonadas em termos de trabalho, a família, né, a mobilidade. Então, nada foi feito em prol do idoso e da idosa. Só hoje em dia,
que a gente está falando sobre isso, veio o Estatuto do Idoso, já deve ter uns 20 anos, que a gente protege os nossos idosos e compreende a importância, como os indígenas que compreendem a importância de um homem idoso, né? Quando morre um pajé, toda tribo chora, fica de luto muito tempo, porque morreu a experiência, morreu o pensamento maior, né? Uma pessoa que morre jovem, ela também pode ter muito a oferecer, mas ela tem aquele período ali, uma pessoa que chega até os 90, ela passou por muita coisa, sim, né? Você vê hoje em dia a própria Fernanda Montenegro, Tony Tornado, né? Todos os atores, Ari Fontoura, que estão, a Rosa Maria Murtinho, Mauro Mendonça, tem muita gente acima dos 90 hoje em dia, ativos, trabalhando, filmando, dirigindo. O próprio Rui Guerra acabou de dirigir um filme com 93 anos. E Rosa Maria Murtinho, se eu não me engano, ela está em cartaz, com espetáculo. Então, hoje em dia, os 90 é os antigos 70, né? Os 70, os antigos 50. Então, o filme fala sobre isso. O etarismo lança luz em outros temas também, mas ele acompanha o Vicente, que é esse professor aposentado, que vive no Alecrim, sozinho, numa casa, num apartamento, e ele vive entre sonhos lúcidos e a realidade cruel das pessoas. Todo dia você pode enfrentar, né, um preconceito, você como mulher, a gente LGBT, então todo mundo tem um telhado de vidro, vamos dizer assim, né? Então ninguém pode ter o direito de ser preconceituoso com ninguém, né? E a luta hoje em dia é essa. Acho que o cinema sempre serviu dessa maneira, né? Tudo bem, tem alguns equívocos, tipo, vamos dizer, Nascimento de uma Nação, né, de Griffith, que é um filme de cunho altamente racista. Mas nessa época também já se falava sobre o racismo, né? Já falava sobre a importância do homem negro, da mulher negra, sabe? A diáspora e tal. Mas sempre tem um movimento contrário, que a gente precisa lutar o tempo todo. Acho que o cinema serve nesse lugar de luta, de questionamento, né? O Alecrim fala sobre isso de uma forma poética, é um filme onde a fotografia ela é lúdica, ela é quase que, vamos dizer, é como se a realidade também fosse um sonho, né? Eu quis deixar que tudo é sonho. O Alecrim, né, você finalizou ele na pandemia, né? No final da pandemia. Como é que foram os desafios, né, para lançar e distribuir o filme nesse período? Sim, então foram muitos, né? Primeiro que a pandemia, assim, pegou a gente de surpresa, total, né? Todo mundo viveu isso. E eu estava realizando aquele sonho ali, e eu tinha acabado de montar. Graças a Deus a gente filmou em outubro de 2019. Sim. Quando a gente fez a última sequência. Eu fui para o Rio montar, eu montei lá no Rio. A gente montou lá com Joana Collier. Aí o corte final se deu em março de 2020. Foi exatamente quando a pandemia a gente teve que se trancar. Então toda a pós-produção, toda a edição de som, mixagem, trilha sonora, créditos, correção de cor, foi feita durante a pandemia, o que foi muito ruim, porque a gente precisa estar junto, né, do montador não, que eu tinha montado com Joana. Sim, mas da galera do som, né? Você a mixagem, a trilha sonora, então tudo foi feito remotamente. O que é muito ruim, né, pra gente. A gente quer estar juntos, conversar, olhar no olho, tal. A gente tem 2 falecimentos, assim, inclusive das pessoas mais jovens da equipe. O Eli e o Thales, microfonista. Eles morreram durante a pandemia e foi muito triste. Para mim foi assim, o Eli é um cara da Paraíba, é um realizador, um homem de cinema da Paraíba. Ele foi o finalizador do nosso filme, então tudo convergia para ele. Fazia a trilha sonora, ia para ele, correção de cor ia para ele. Sim. Então, um dado momento eu mando um e-mail para a galera assim, da semana que a gente estava trabalhando,
e ele fala assim, eu tô com Covid. Aí eu falei, poxa, aí eu fui já no Zap falar com ele, aí ele, tô meio preocupado, não sei o quê. Eu falei, não, tá tranquilo, semana que vem a gente retoma. Ele, assim, a preocupação dele é que essa semana ele não ia fazer nada. Mas assim, aquilo foi rápido, sabe? Sim. Tipo, aí já estava hospitalizado, foi entubado, pronto. Então assim, o filme é dedicado a ele. Os outros parceiros da Paraíba, honrando o amigo, fizeram a parte dele, finalizaram, porque faltava um pouco. E depois falece o Thales, que é o microfonista do filme, que é um garoto não tinha nem 30 anos. Então, assim, aquilo para mim foi muito pesado, sabe? Sem muitas expectativas, sem saber o que é que ia acontecer no dia seguinte, né? O filme fica pronto, aquilo que demoraria 3 meses dura 2 anos. Sim. Então, assim, o filme fica pronto em agosto de 2022. Né? Ele estreia na Índia, ele tem a premiere mundial dele no IF Goa, que é um festival importantíssimo que tem na Ásia. Acho que é o mais importante da Ásia, né? Um festival grande, tanto que eles me levam, eu e Fernando Teixeira, a gente vai para a Índia. Aí depois ele passa em Kiev, na Ucrânia, durante a guerra. Tá? É um festival que tem lá, também é o festival mais importante do leste europeu, que é o Molodist, um festival que tem há 60 anos. E assim, o filme é selecionado, ele passa lá, a gente até ganha prêmio lá. E agora a gente ganha com a Lei Paulo Gustavo, que foi assim, muito importante esse edital assim, para o filme, que ele ganha um edital de distribuição no Rio Grande do Norte. Sim. Então a gente começa a exibir, a gente fez mais de quase 30 sessões, a maioria cheias, as sessões que às vezes a gente ficou lá fora e precisou ter outra sessão. Para poder exibir mais. Para ter mais uma segunda sessão. Então, também sessões incríveis em Acari, por exemplo, que foi muito lindo, assim, foi um momento maravilhoso, porque a gente exibiu no museu uma sessão bem interessante, que foi aplaudida em cena aberta, sabe? Aplaudir assim. Então, cada cidade tem uma característica, né? A gente exibiu em Alexandria, em Caicó, Mossoró, em Campo Redondo, em Touros, em Sagi, tudo agora nesse período. Nossa, que legal, em né? Currais Novos, em Areia Branca e Serra do Mel. Então foram 12 cidades e mais 12 exibições aqui em Natal. Né? Ele continua assim, participando de festivais, ele participou agora de um festival na Bahia, que ele ganhou o prêmio de melhor filme, e olha que tinha altos filmes maravilhosos lá. Ele ganha com essa justificativa dos jurados, né? Que eles falam sobre o homem idoso, o corpo do homem idoso, né? Que ele é mostrado assim, pá, muito, né? Frontalmente, né? Você viu o filme, né? Sim. Então, isso choca, né? Porque sempre a gente se acostumou a assistir de uma forma machista, só os filmes eles tiram a roupa de todas as mulheres, né? Mas dos homens não. Sim. Queria te agradecer, nosso tempo aqui já está estourado. Agradecer demais a sua participação aqui, parabenizar pelo trabalho, por toda a tua trajetória no cinema, né, na guerrilha, no cinema independente. E os espaços aqui estão abertos sempre que você precisar e quiser vir falar sobre cinema, viu? Tá bom, agradeço muito aí o acolhimento de todo mundo aí, os bastidores, o seu, Érica, por ter visto o filme também. E é isso, espero que esse cinema potiguar, ele cada vez prospere mais, floresça e crie raízes, sabe, para nunca mais a gente ter mais alguém que precise sair para poder fazer um cinema. Agora eu estou fazendo um curta com o pessoal de São Gonçalo do Amarante. E é bem interessante, sabe? Assim, tem uma galera de muita força aí nascendo. Massa, pois a gente te espera em breve novamente aqui, tá bom? E o Olhar Independente de hoje fica por aqui. A gente se vê na próxima semana com mais produção audiovisual. Tchau, tchau.